Deus. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida nesta manhã. Obrigado. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder estar com os irmãos nesta manhã e poder fazer uso da palavra de Deus. Eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Poder estar aqui revendo alguns amigos também. Está ali o abençoado. Amém. Faz um tempo que a gente não se vê. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero agradecer aos pastores pela oportunidade também de estar aqui nesta manhã, podendo pregar a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 11. Deus vem falando muito forte ao meu coração. E Deus tem pedido muito que eu ministre sobre volta de Cristo, sobre arrependimento, sobre pecado. Deus tem pedido isso muito ao meu coração e eu quero obedecer. Hoje eu quero pregar sobre o que o pecado faz. Precisamos, como pregadores, resgatar essas mensagens tão antigas, mas muito atual no nosso meio. Uma mensagem muito relevante, muito importante e urgente para a igreja do Senhor que aguarda a volta de Cristo. E nós precisamos ouvir a voz de Deus com relação a tudo isso. 2 Samuel, capítulo de número 11, do versículo 1. Será uma leitura um pouco extensa, vamos até o versículo 27. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado a sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias, desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos de seu senhor e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias, não vês tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar em minha casa para comer e beber e para deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os seus servos, com os servos do seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe,
caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolarize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar? Não sabieis vós que havias de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubuzete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, um pedaço de mol corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto estes como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou, passando luto. Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Amados, permita-me nesta manhã voltar um pouco à história. A Bíblia vai nos dizer que na época de Israel, a Bíblia diz que havia um governo teocrático. O que significa isso? Deus governava sobre todo Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel começaram a sentir inveja de outros povos que tinham nas suas cidades reis, e eles desejaram ter um rei. E Samuel se entristece por conta do pedido do povo. E diz a Bíblia que Deus falou assim: Samuel, não fique triste, eles não rejeitaram você, eles rejeitaram a mim. Mas se eles querem um rei, eu vou permitir. E Deus permite Saul ser levantado como rei de Israel. E agora há um governo democrático. E a Bíblia diz que Saul não foi um rei que agradou a Deus. Saul não foi um rei que alegrou o coração de Deus. E tudo que Saul fazia, Deus se entristecia pela sua desobediência, aquilo que Deus queria que ele não fizesse. E de tanto Samuel, o profeta, insistir, irmãos, com Saul, Deus chegou ao momento e disse: Samuel, tu estás tendo dó de Saul, quando eu já rejeitei ele. Eu não quero mais Saul como rei. Eu já escolhi uma pessoa, um homem segundo o meu coração, que será rei sobre Israel. Vai até a casa de Jessé o belemita, e lá um dos seus filhos será rei sobre Israel. E diz a Bíblia que Samuel vai até a casa de Jessé. E quando ele chega, passa-se vários filhos de Jessé. Você conhece a história. E de repente Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé a rei, porque tinha porte de rei, aparência de rei. E diz a Bíblia que Deus diz: Samuel, não faça isso. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração das pessoas para escolher para a minha obra. E Samuel disse: tudo bem, Senhor. E disse para Jessé: tem algum filho além desses que já passou? Disse: olha, tem um sim. Davi está no campo trabalhando, fedendo a ovelha, e ele vem franzindo, né? Ele vem caminhando, e aí as pessoas perguntam, imagina Samuel, mas esse menino não tem porte de rei, esse menino não tem aparência de rei, será que Deus escolheu ele mesmo? E Deus disse: Samuel, aqui está o rei de Israel. E diz a Bíblia que quando Samuel vai ungir Davi a rei de Israel, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre aquele menino, e ele é um homem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele começa a ser levantado por Deus de uma forma tremenda.
tudo que Davi fazia, Deus aprovava. Tudo que quando Davi ia para uma batalha, para uma peleja, Deus abençoava a vida de Davi. E tudo que Davi fazia, Davi consultava a Deus e perguntava: Deus, posso fazer isso? E Deus dizia: faça, eu estou com você. Mas diz aqui a Bíblia, venho agora para o texto que acabamos de ler. A Bíblia diz que, decorrido algum tempo, onde os reis iam para as pelejas, para as batalhas, Davi deveria estar na peleja, e Davi não foi. Davi fica em Jerusalém, e ele está no seu palácio, no seu terraço, e diz a Bíblia que ele está passeando de forma tranquila. Ele olha para baixo, porque do seu palácio tinha uma visão ampla para Jerusalém, e ele vê uma mulher se banhando, e ele olha para aquela mulher, aquilo chama a sua atenção, e ele deseja, ele cobiça, ele anseia ter aquela mulher para si. Mas ele era rei, ele tinha poder, ele tinha autoridade. E ele disse assim: manda chamar essa mulher, eu vou me deitar com ela. E ele chama Batseba, e ele tem contato com ela. Depois daquele contato físico, diz a Bíblia que ela manda um recado para Davi: Davi, eu estou grávida. E Davi pensou: e agora? O que é que eu vou fazer? Davi diz: já sei, vou chamar Urias, o esposo de Batseba, está lá na batalha, ele vai vir e ele vai se deitar com ela e vai achar as pessoas que aquele filho não é meu, é dele. E ele começou a planejar. Quando ele chega, Urias chega, ele diz: Urias, desce para a tua casa, vai lá. E ele não desce, irmãos. Davi fica sabendo que o plano A dele deu errado, e ele manda chamar Urias. E ele vai para o plano B. Ele começa a embebedar aquele moço. Ele começa a dar vinho para Urias. E diz: com certeza agora ele vai descer para sua casa, vai se deitar com a sua mulher, e o meu plano vai estar bem sucedido. E Urias não vai para a sua casa. O plano B de Davi dá errado. E ele vai para o extremo. Ele vai para o ápice do seu plano. Se fosse no dia de hoje, homicídio qualificado Davi estava cometendo. E ele manda chamar, diz: Urias, vem aqui, pega essa carta e leve a Joabe. Urias não sabia que ele estava levando a sua própria sentença para Joabe. E já vai Urias pensando: o rei está me honrando, o rei está me abençoando, o rei confiou a mim algo para o líder do seu exército, Joabe. Mas não sabia Urias que ele estava indo para o matadouro. Não sabia Urias que ele estava indo para o seu último momento de batalha, e que o plano de Davi daria certo. E de repente coloca Urias na frente da batalha, diz a Bíblia, e a Bíblia diz que Urias é morto. E naquele falecimento de Urias, diz a Bíblia que outros morreram. E quando Davi fica sabendo que Urias morreu e outros soldados, ao seu capricho, à sua vontade, ele diz: olha, é normal, a espada não escolhe a quem. Olha a insensibilidade de um homem segundo o coração de Deus. E ele está ali tranquilo. E diz a Bíblia, irmãos, que aquilo desagradou a Deus. Eu quero aplicar o texto para nós nesta manhã. Davi não poderia estar onde estava. Davi não teria que estar no palácio. Davi teria que estar na peleja lá com seu exército. Eu quero aplicar para você aqui, não vou especificar apenas um tipo de pecado, mas eu quero dizer para você nesta manhã o que o pecado pode fazer na sua vida. Eu estou, irmãos, vivendo uma situação onde, semana retrasada, alguém me chamou e disse: pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse: pois não. E eu fui conversar com essa pessoa, um jovem, e ele está em processo de divórcio. Ele está se divorciando da esposa, a esposa não quer mais contato com ele. E aí, conversando com ele no shopping, eu disse para ele assim: me conta o que está acontecendo. Ele disse: pastor Ziel, a minha esposa está se separando de mim, não me quer mais, de jeito nenhum. Eu disse: por quê? Ele disse assim: pastor, eu estou mergulhado, aprofundado na pornografia. E eu disse:
uma porcentagem de 100%, quantos porcentos você acha que a pornografia está interferindo no seu casamento? Ele disse para mim, eu fiquei assustado, ele disse 80%. Eu disse, não adianta você pedir para Deus trazer sua esposa de volta, se você não permitir Deus te restaurar na pornografia. Porque se ela vier de volta, por conta da pornografia, você vai destruir ainda mais a vida dela. Ele disse, o que eu faço? Eu falei assim, que Deus tenha misericórdia de você. Que Deus te ajude. Meus irmãos, nós passamos situações difíceis. Quem aqui de nós não é tentado pelo pecado? Quem aqui de nós não é levado a pensar coisas que não deveria pensar? Quem aqui de nós, irmãos, quando você olha para uma prostituta, para um travesti, para um transexual, o pecado está exposto, mas tem pecado que está no nosso coração que ninguém vê. Ninguém consegue ver, está escondido, mas lá Deus sabe o que está no seu coração, o que está na sua mente. Então tudo que Davi fez desagradou a Deus. Então Davi estava aonde não deveria estar. Deus, nesta manhã, irmãos, enquanto eu estou ministrando essa palavra para o seu coração, o Espírito Santo de Deus diz para dizer para alguns que estão aqui nesta manhã, cuidado, não fique aonde você está, você pode cair. Amém? Davi olhou para aquilo que não deveria olhar. Ele olhou para a mulher e fixou seus olhos e ficou. E por conta dele olhar para aquilo que desejou nele pecado, ele parte para o ato. Deus diz para nós nesta manhã, igreja, com muito temor e tremor, cuidado com o que você está olhando. Cuidado. Aquilo que está enchendo os seus olhos. Isso pode ser uma mulher, isso pode ser um homem, isso pode ser no seu local de trabalho, isso pode ser na sua faculdade, isso pode ser na sua escola, na sua vizinhança. Aquilo que os teus olhos olham, aquilo pode gerar no teu coração uma cobiça e você partir para o ato do pecado e o pecado gerar a morte em você. Cuidado, irmãos. Deus nos alerta nesta manhã. O pecado, ele é terrível, irmãos. E eu fico pensando, irmãos, que a cada dia Deus vem cobrando isso de mim para que eu pregue esse tipo de mensagem, e não é uma mensagem palatável. Não é uma mensagem, irmãos, que nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir o que Deus vai nos dar, mas nós temos que entender nesta manhã, irmãos, que o pecado, ele é destruidor. Davi desejou o que não devia desejar. Muitas vezes nós desejamos aquilo que não podemos desejar. Aquela mulher não pertencia a Davi. Aquela mulher tinha um dono, tinha um marido. E às vezes, irmãos, nós cobiçamos e desejamos aquilo que não nos pertence. Será que você, nesta manhã, qual é a sua batalha diariamente, na semana? O que você tem desejado que Deus não tem se agradado de você? A Bíblia diz, irmãos, que José era um jovem. E a Bíblia diz, meus irmãos, que José foi tentado pela mulher de Potifar. E era bonita aquela mulher. E todos os dias aquela mulher ia até José. E José dizia assim, não, eu tenho um compromisso com Deus. Olha, muitos que estão aqui nesta manhã conhecem a minha história. Quem me conhece aqui? Muita gente. Meus irmãos, eu quero abrir algo para você. Eu era viciado em pornografia. Eu fiquei tão feliz em ver os jovens aqui dirigindo, louvando, falando tão bem, se expressando tão bem a palavra de Deus, expondo as escrituras de forma tão real, tão fiel. E eu vinha de uma vida promíscua, de uma vida totalmente depravada. E eu não passava 3 dias, irmãos, sem ter contato sexual com uma mulher. Eu era só o sangue de Cristo. Eu era, irmãos, depravado.
E de repente, quando eu aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador, aqui nesta igreja, aqui dia 24 de junho de 2005, eu entrego minha vida a Cristo nessa igreja. E aí, quando eu vou para a minha casa, tranquilo, Deus diz: Osiel, lembra das revistas que está lá debaixo da cama? Eu dei, como diz o jovem, né? Eu dei de louco. Qual a revista, Senhor? Aquele montinho está lá debaixo do travesseiro. Vá lá e jogue fora aquelas revistas. Não dê para ninguém. Sabe aqueles filmes que você assistir? A partir de hoje, você não tem nada com aquilo e aquilo não tem nada mais com você. Viva em santidade a partir de hoje, José. Meu irmão, foi difícil. Tinha dia que era só jejum e oração, irmãos. E o pastor Leonel me estava assim: meu filho, você quer vencer? Eu quero, pastor. Jejue e ore. Matar sua carne. Meu irmão, quando eu entrei aqui, tinha umas menininhas muito bonitas na igreja. E eu fiquei balançado assim, falei assim: meu Deus do céu, tá um mistério aqui. Então, irmãos, mas aí eu voltei para a Natália, né? Ela orou muito para que eu pudesse ceder. Irmãos, eu passei 4 anos sem ter contato sexual com uma mulher. E aqui para nós, eu nunca me masturbei durante 4 anos da minha vida, só mergulhando no jejum e na oração diante de Deus. Ele dizia: Deus, eu quero andar com o Senhor, eu quero ser um jovem diferente, eu não quero ser mais um jovem na minha geração. Por isso, jovens, eu digo a vocês nesta manhã: queira mais de Deus, mergulhe em Deus, não queira ser mais um em meio à sua geração, seja alguém diferenciado. Eu disse: Deus, eu quero ser alguém que faça a diferença com humildade nesta nação. E aí começou, irmãos, mas veio tantas tentações, mulheres lindas, irmãos, e eu dizia: eu peco ou não? E Deus dizia assim: Osiel, fique firme, porque eu vou te honrar, eu vou te dar uma família, eu vou te abençoar. Meu filho, calma. Então eu não podia desejar aquilo que não era meu, irmãos. Nesta manhã, Deus nos trouxe aqui para nos dizer isto: cuidado com o que você está olhando, cuidado com o que você está desejando, cuidado aonde você está para não cair. Davi abusa da sua autoridade. Vem aqui, eu sou rei, traga esta mulher, tem que me obedecer. Irmãos, cuidado com o abuso de autoridade, você pode pecar contra Deus. Davi quebra um dos mandamentos da Bíblia: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Davi não respeita a família daquela mulher. Misericórdia, irmãos. Davi tenta de todas as formas e nada dá certo no seu plano. E ele vai para o ápice do seu plano, como eu disse a você. Ele coloca Urias na frente da batalha e ele agora vai executar o seu plano máximo. E aí Davi comete o homicídio. E agora Davi está, irmãos, no seu palácio tranquilo. Já fazia quase 9 meses. Batseba grávida. E Davi insensível ao seu pecado, até ser confrontado. Meus irmãos, tem pessoas que estão insensíveis com o seu pecado. Ela não fica mais vermelha. Ela peca. Deus corrige por meio da palavra, mas a pessoa não sente mais a correção. Ela acha que está certa. A mente está cauterizada para o pecado. Davi está lá tranquilo, mas diz o texto que o que Davi fez desagradou a Deus. Já vem Davi. 9 meses. Deus diz assim: ei, chama o profeta Natã, vai até a casa do rei Davi, eu quero falar com ele. E já vai o profeta. Davi, eu quero lhe contar uma história, meu rei. Por favor, pode contar, Urias? Pode contar, Natã? Havia um homem rico que tinha muitas ovelhas,
E havia outro homem pobre que só tinha uma única ovelha. E aquele homem rico, quando recebeu alguém na sua casa, Davi, ele tomou a única ovelha daquele homem pobre e tomou para si. Davi fica irado, irmãos. Davi fica bravo com aquilo e diz assim: esse homem é digno de morte e tem que devolver às pessoas o que ele fez. Aí vem a sentença de Davi. Esse homem, Davi, é você. Você pecou contra Deus, Davi. Meus irmãos, eu não conheço a sua vida diária. Eu não conheço o seu dia a dia aqui no seu local de trabalho. Eu não conheço o dia a dia lá na sua faculdade, na sua escola. Mas o Espírito Santo nesta manhã manda eu dizer para algumas pessoas que estão aqui nesta manhã: ei, eu estou vendo o seu caminhar, eu estou vendo a sua vida, estou vendo que você está falando, ouvindo e pensando e planejando. Cuidado! Isso pode te deixar fora do céu. Davi, você pecou. E ele disse: eu pequei. Pequei contra Deus. Veja aí, por gentileza, capítulo 12. Eu sei que é difícil, irmão, dar glória numa mensagem como essa. Mas a gente, como pregadores, eu tenho aprendido isso. A gente não prega para agradar homens. A gente prega para agradar a Deus. Um dia, um senhor de idade, um idoso, estava numa roda de estudo bíblico e alguém pediu para que ele orasse. E quando ele estava orando bem baixinho, alguém disse: ei, não estou ouvindo sua oração. Ele disse: irmão, não estou falando com você. Estou falando com Deus, por que tu tem que ouvir a minha oração? Então, quando eu prego, eu não prego para homens, para agradar homens, eu prego para agradar a Deus, que manda entregar a mensagem para os homens. E eu louvo a Deus porque aqui tem esse tipo de mensagem, irmãos. Tem ou não tem? Porque o pastor Leonel pregava aqui só pancada, meu irmão. Era só marretada, era só baião de 2, Bíblia atolada. E foi por conta dessas mensagens, irmãos, que eu fiquei firme na igreja. Eu vinha para cá com os jovens e a Nádia atacava jejum em nós, jejum e oração. Não tinha esse negócio de WhatsApp, Facebook, não tinha plano A, plano B, como agradar os... Que linguagem usar para o jovem ficar firme? É Bíblia, meu irmão, é oração. É isso que deixa firme na igreja. Não é, eu vou usar uma linguagem que o jovem entenda. É pecado fazer isso. E ponto final. Veja aí, irmãos, versículo 10 do capítulo 12. Depois que Davi é confrontado: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto destes motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Ei, irmãos, olhe para cá por gentileza. Você pode pecar, só que guarde uma coisa: haverá consequências do seu pecado. Meus irmãos, eu oro a Deus todos os dias: Deus, me ajuda a não pecar primeiro contra o Senhor e depois contra a minha esposa. Meus irmãos, Deus está nos chamando nesta manhã a uma reflexão sobre o que o pecado faz quando a gente dá lugar a ele. E Davi achou que estava perdoado. Sim, Davi, você está perdoado, mas saiba de uma coisa: haverá consequências para o seu pecado, Davi. A espada nunca mais, Davi, se apartará da sua casa. O que você fez em oculto, Davi, eu vou expor para Israel.
Davi, a criança que está no ventre de Batseba, morrerá, Davi. Meus irmãos, cuidado, a sua família pode sofrer consequências do seu pecado. Sabia disso? Os seus filhos, os nossos filhos, podem colher consequências dos nossos pecados. Seja com mulher, seja com homem, seja algum tipo de pecado, haverá consequências para nós. A Bíblia diz, meus irmãos, que Sansão, de juiz, se tornou escravo. Deus levanta Sansão para ser um juiz de Israel, e tudo que Sansão fazia desagradava a Deus. E diz a Bíblia que quando Sansão vai no ápice, irmãos, daquilo que ele achava que estava tudo bem, o Espírito Santo já não estava mais sobre Sansão. E agora Sansão é cego, está como escravo, de juiz para escravo. Meus irmãos, eu consigo contemplar nesta manhã, pela graça de Deus, que Deus tem coisas grandes para pessoas aqui nesta manhã. Deus tem coisas, irmãos, extraordinárias para vocês aqui nesta manhã. Deus, Ele vai fazer coisas na sua vida que você não imagina. Mas guarde uma coisa, ande em fidelidade a Deus. Ande em obediência a Deus. Eu sei que você já ouviu esse tipo de mensagem alguma vez, mas Deus está aqui falando conosco novamente. Ei, cuidado com o pecado e com as consequências desse pecado. Sabe a consequência do pecado desse jovem que eu aconselhei? Com um filhinho de 1 ano de idade, está agora se separando da mulher. Ele disse, pastor, o que eu faço? Eu falei assim, infelizmente, é as consequências do seu pecado. É as consequências. Sabe o que aconteceu com Davi? Eu quero terminar aqui essa mensagem, eu quero ser bem breve. Davi tem vários filhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele tem uma filha chamada Tamar. E aí ele tem outro filho chamado Aminon. E sabe o que acontece, irmãos? Aminon fica apaixonado por Tamar. Imagina, irmão de parte de pai. E Aminon estupra Tamar dentro de casa. Quando Davi fica sabendo, ele fica muito bravo, irmãos. E eu imagino Davi querendo questionar Deus. E Deus disse, Davi, isso daqui é consequência do seu pecado. Absalão, que é irmão de Tamar, fica planejando e diz, eu vou matar Aminon. Irmão, os dois, hein? E de repente ele planeja algo, irmãos. E ele pega Aminon, Absalão, e mata Aminon. O próprio irmão matando o outro. E aí Davi lembrava da profecia, a espada, Davi, não se apartará da sua casa, Davi. Absalão se rebela contra o próprio pai, Davi. E Davi pensando, Deus me perdoou, mas as consequências estavam vindo à tona na vida de Davi. Davi não deitou com Batseba escondido, sim ou não? Sabe o que Absalão fez? Pegou todas as concubinas de Davi e se deitou na tenda na frente de todo Israel. Ele começa a ter relação sexual com todas as concubinas do seu próprio pai. Deus disse, Davi, vou trazer à tona em todo Israel o que você fez. Joabe, em um momento Absalão está preso na árvore, ele vem e mata Absalão. Davi fica sabendo da morte do seu filho. Davi morava num palácio, mas sua casa era um inferno. O pecado, irmãos, ele torna sua casa um inferno. O pecado tira a tua paz. O pecado tira a tua alegria de viver, irmãos. Cuidado, irmãos, com o pecado em nome de Jesus.
Quando você sair daqui, você receberá proposta para pecar. Essa semana que vem, você receberá proposta no seu trabalho, na sua faculdade, para você cair e abandonar a Deus. Mas fique firme, você vai lembrar dessa palavra nesta manhã. Que Deus está chamando a minha atenção e a sua atenção nesta manhã. Sabe o que Salomão faz? O filho de Davi? Ele mata Adonias, o seu próprio irmão. A espada não se apartou da casa de Davi. A Bíblia diz no Isaías 59, 1 e 2, que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meus irmãos, tem pessoas que estão na igreja, mas já estão longe de Deus. Sabe o que é iniquidade, irmãos? É pecado consciente. Eu sei que é pecado, mas eu quero pecar. E diz a Bíblia, Isaías, que Deus diz que você fica distante de Deus, irmãos. O pecado te separa de Deus. Isso é muito sério, irmãos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz, meus irmãos, em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, que a alma que pecar, essa morrerá. O pecado é terrível, irmãos. Concluindo, abra sua Bíblia por gentileza. Salmo 51, a oração de Davi. E eu encerro a mensagem. Eu confesso, irmãos, que eu lutei para pregar essa mensagem. Eu estava até pensando ali, sentado, eu disse, Deus, eu vou mudar a mensagem. Eu disse, não mude a mensagem. Eu quero falar com a minha igreja e com você nesta manhã sobre o pecado, meu filho. E as consequências que esse pecado traz sobre a igreja que é minha. A igreja não é sua, Zé. E o que Deus tem mais falado comigo, irmãos, todos os dias naquela passagem de João capítulo 20. Eu disse isso esses dias ao meu pastor lá da igreja. Estamos lá em 4 pastores. Disse para ele assim, olha, juntei com eles e falei assim, ei, a ovelha que está aqui não é sua. O Senhor está sobre a liderança desse povo, mas esse povo não é seu. Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, pastoreia as tuas ovelhas. Foi isso? Foi isso? Foi o quê? As minhas ovelhas, Pedro. Se tu me ama, a prova do teu amor para comigo, Pedro, é cuidar daquilo que é meu. Se tu quer provar que tu me ama, Pedro, cuide das pessoas, Pedro. Quer mostrar o teu amor para com Deus? Ame as pessoas. Cuide das pessoas. 51:10. Olha a oração de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Esse verbo criar é o mesmo que está lá em Gênesis capítulo 1. Que no nosso português é fácil você falar assim, e disse Deus, haja luz, só que no hebraico é bara. E sabe o que é bara? É criar algo do nada. Davi estava dizendo assim, Deus, só tu podes criar em mim um novo coração. O meu coração se corrompeu, Deus, pelo pecado. Então eu quero pedir ao Senhor, cria em mim um coração puro. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença. A pior coisa é ficar longe de Deus. E nem retires o teu. O Guga, né? Ministrou aqui. Davi não pede para Deus, Deus, por favor, não tire o palácio de mim. Deus, não tire a riqueza de mim, por favor, Deus. Davi diz, não retire de mim aquilo que é mais precioso, que é o Espírito Santo de dentro de mim. O que você tem mais de precioso não é o apartamento, a casa, o teu carro que tu anda muito belo. O que tu tem mais de precioso é a presença do Espírito Santo dentro de você.
Quando você perde, irmãos, a presença do Espírito Santo, você é uma pessoa oca, vazia. E que a cada dia eu peço para Deus, Deus, me enche do Espírito Santo a cada dia. Tem muita gente que já não está mais com o Espírito Santo, irmãos. Restitui-me a alegria da tua salvação. Davi já tinha perdido a esperança da salvação. E me sustenta com o espírito voluntário. Se coloca de pé, por gentileza, irmãos. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E Ele vem buscar uma igreja limpa, lavada, remida pelo seu sangue. A Bíblia diz, meus irmãos, que na época a vinda do Filho do Homem será como o dia de Noé, que casavam-se, davam-se em casamentos, e de repente veio o dilúvio e consumiu toda aquela geração. Será a vinda do Filho do Homem como no dia de Ló, que casavam-se, davam em casamento, e de repente veio saraivas de fogo sobre Sodoma e Gomorra. Se prepare, irmãos, Jesus está retornando para buscar a sua igreja. Jesus um dia chegou e disse para algumas pessoas: olhe para a figueira. E olharam para a figueira. Vocês estão vendo a mudança das folhas? Sim, Senhor. Está vendo o broto da figueira? Estou vendo, Senhor. Está anunciando que está mudando de uma estação para outra. Está chegando o verão. Jesus disse: olhe para os sinais. Os sinais estão anunciando que Jesus está voltando. Não haverá, irmãos, mudança. Nós oramos aqui pela nossa nação. Jesus falou que a sua vinda não seria o início de avivamento. A sua vinda seria início de dores, tribulações, apostasia. Não espere, irmãos, Deus vai provar a igreja, se nós somos crentes de verdade. Eu achava, irmãos, que a vinda de Cristo daria num poderoso avivamento, muita gente se convertendo em massas. Ei, vai vir por conta das dores. Olhe para as dores. Jesus está voltando. Se santifique. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor fala e fala por meio da tua palavra. Eu não tenho poder e autoridade para convencer ninguém dos seus pecados. Tua palavra nos diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, só o Senhor sabe o que está dentro, na mente, lá no íntimo de cada vida que está aqui nesta noite. Mas diz a tua palavra que o Senhor esquadrinha os nossos corações. O Senhor sonda a nossa mente. E antes que uma palavra saia dos nossos lábios, o Senhor já sabe o que vamos dizer. Santifica esta igreja a cada dia, Senhor. Purifica-nos, Senhor, como tua igreja. Os dias têm sido maus. O pecado tem crescido terrivelmente, Deus. Deus, guarda cada casal aqui nesta manhã, Senhor. Guarda cada casal do adultério, da prostituição, da pornografia. Guarda cada jovem, Senhor, que aqui está, de ser contaminado, ó Deus, com as influências deste mundo. Guarda os nossos filhos, Senhor, porque neles vão para as escolas e nós não estamos lá, Senhor. Eles vão para as faculdades, nós não estamos lá. Gera temor no coração dos nossos filhos. Que os nossos filhos temam o Senhor, lá na faculdade, lá na escola, quando vier um amigo lançando uma proposta para usar droga, para entrar na pornografia, Deus, gera temor no coração dos nossos filhos. Guarda os nossos filhos de ser um ébrio. Guarda os nossos filhos de ser, ó Deus, um traficante. Guarda os nossos filhos de ser um homicida. Guarda os nossos filhos, Senhor, de ser um líder de facção, Deus.
Que os nossos filhos sejam missionários, que os nossos filhos sejam obreiros na tua casa, que os nossos filhos sejam pastores, pastoras, missionários para a tua glória, Deus. E que a nossa geração, Deus, queira mais do Senhor, Pai. Davi acertou tanto, mas aqui entrou a segunda fase da vida do rei Davi, marcado pelo pecado, Senhor. Deus nos ajuda para que nós não venhamos ser marcados pelo pecado, Senhor. Nós queremos andar em santidade, Deus. Gera santidade na tua igreja nesta manhã. Gera temor e tremor, meu Deus, no coração da tua igreja nesta manhã, Senhor. Eu sinto, ó Deus, o temor do Senhor no meu coração nesta manhã. Fale com Deus aí, irmãos. Diga para Ele que você pecou essa semana. Diga para Ele que você pecou com palavras, com atitudes. E se você não confessar, não se arrepender, isso pode deixar você fora do céu. Isso pode roubar de você a intimidade com Ele, irmãos. Shakamandarai aste. E me digiaste condorovias tigimia daragaias tumia.